quero pedir para você abrir a sua Bíblia, onde você está agora, no livro de Jó. Nós vamos continuar meditando sobre o tema Deus e o sofrimento. Como nós podemos reagir, ou que reação, ou que ação podemos ter diante do sofrimento. Esse tema, ele é muito propício para os nossos dias atuais, porque nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo se tem a ver conosco ou se tem a ver com alguém próximo de nós. Seja a nossa família, seja alguém próximo da nossa rua, do nosso trabalho. Eu diria a você que estamos vivendo dias onde há sofrimento por todos os lugares onde passarmos. E nós podemos hoje abrir a Bíblia e identificar no livro de Jó reflexões que nos ajudam a enfrentar e vencer, superar os momentos de sofrimento da vida. Nós já iniciamos a leitura na quarta-feira do capítulo 1, dos versículos de 1 até o versículo de número 5. Hoje nós vamos ler o final do capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos 11 ao versículo de número 13. E você conhece a história de Jó. Jó era o homem mais rico e mais poderoso da sua época. Ele vivia feliz. Ele tinha uma família de 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ele estava bem, estava vivendo uma vida excelente. De repente, por causa de uma conversa que aconteceu entre Deus e o diabo, tudo deu errado na vida de Jó. Jó perdeu em um só momento todos os seus bens, toda a sua provisão, todo o seu sustento, tudo foi levado. Jó perdeu a sua família, Jó perdeu todos os seus filhos numa só tragédia. E por último, Jó perdeu a sua saúde. Então, no capítulo 2, no versículo de número 11, nós lemos o seguinte: quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois, versículo 13, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações através da sua palavra? Senhor, nesse culto de hoje, nós já cantamos, já celebramos, já intercedemos, já oramos, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos pedir que a Tua palavra seja revelada a nós de uma forma prática, de uma forma individual, Pai, de uma forma que possamos ser consolados por ela
educados por ela, Senhor, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós humildemente oramos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos olhando para a história de Jó, e eu quero convidar você a fazer uma análise um pouco mais textual do livro, e depois eu quero trazer para você 2 ou 3 reflexões acerca do sofrimento na vida de Jó. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai identificar comigo que o capítulo 3 é um discurso de Jó. Depois de 7 dias e 7 noites, rodeado por seus amigos, num silêncio de compaixão, de misericórdia, Jó se levanta para falar. E esse capítulo 3, ou a primeira fala de Jó, depois de tudo que ele sofreu e depois de ter se encontrado com os seus amigos, o resumo desse capítulo é Jó dizendo assim: eu quero morrer. Acompanhem comigo. Veja que ele diz no versículo 1. Por fim, capítulo 3, versículo 1. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Versículo 2. Disse ele, versículo 3 agora: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. O restante do capítulo inteiro, desse capítulo 3, é Jó dizendo assim: eu poderia não ter experimentado esse sofrimento. Eu não gostaria de ter experimentado esse sofrimento. Eu não gostaria de ter nascido. Eu não gostaria de estar vivo. Eu gostaria de ter passado a vez. E Jó está falando, e nós estamos lendo alguém que está em profundo sofrimento. Só alguém que está em profundo sofrimento diz algo como o versículo de número 11 do capítulo 3, quando ele diz assim: por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Versículo 12: por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? E Jó está sofrendo muito, sofrendo demais. Nós temos certeza disso no versículo 24 do capítulo 3, quando ele diz assim: de tanto gemer, não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. E no versículo 26 ele diz: não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. É o resumo do primeiro momento de Jó falando: eu quero morrer. E aí nós chegamos no capítulo 4 e no capítulo de número 5. Agora nós vamos ouvir um desses amigos de Jó falando. O nome dele é Elifaz. E a resposta que Elifaz dá a Jó nesse momento de sofrimento não é uma resposta muito amigável, apesar dele ser um amigo. O que Elifaz diz a Jó nesse primeiro momento, nesse capítulo 4 e 5, é o seguinte: Jó, você não é inocente. Jó, arrependa-se. Você deve ter feito alguma coisa de errado. Confesse o que você fez de errado, Jó. Nós conseguimos perceber isso quando nós lemos o capítulo 4. Eu vou devagar para que você consiga me acompanhar. O capítulo 4, versículo 6. Olha o que Elifaz diz para Jó:
seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? E no versículo 7, é como se fosse uma acusação contra Jó. Ele diz assim: pense bem, acaso os inocentes morrem quando os justos foram destruídos? E lá no versículo de número 17 do capítulo 4, ele faz outra pergunta. Ele diz assim: pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? E aí, gente, isso produz uma dor, eu creio, no coração de Jó. É um amigo, irmão Luiz, que chega e diz assim: o que você está passando, essa aflição, isso aí deve ter alguma causa. Me conte a verdade, o que foi que você fez de errado? Bom, Elifaz não é tão ruim assim, porque quando ele chega no capítulo 5, no versículo 8, já estamos no capítulo 5, ele dá um conselho para Jó. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 8, ele diz: se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. E a partir desse versículo até o final do capítulo 5, Elifaz está dizendo assim: Deus vai cuidar de você, Jó. Apenas confesse o seu pecado, confesse onde você errou, entregue-se, não se defenda, diga onde está o seu pecado. Bom, nós temos uma resposta. O livro de Jó é interessante porque ele tem essa dinâmica de diálogo. Porque no capítulo 6 e no capítulo 7, nós temos a resposta de Jó. Como é que será que Jó responde a essa fala do seu amigo? E Jó responde no capítulo 6 e capítulo 7, dizendo em resumo o seguinte: eu não mereço esse sofrimento. Eu não fiz nada de errado para que viesse esse sofrimento para mim. E ele diz isso com todas as palavras no capítulo 6, no versículo de número 4, quando ele diz: o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Quando nós chegamos no versículo de número 24, ele vai dizer claramente, capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer: ensinem-me e eu me calarei, mostrem-me onde errei. E lá no versículo 29 do capítulo 6, ele ainda diz assim: não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. E de novo, Jó, nesse capítulo 7, ele diz assim: eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não aguento mais tanto sofrimento. Nós vamos ver isso no capítulo 7, eu sei que há muitos versículos, eu estou indo devagar para você me acompanhar. No capítulo 7, versículo 15, Jó diz assim: preferiria ser estrangulado, melhor morrer do que sofrer assim. Esse é o resumo desse primeiro diálogo que Jó tem com os seus amigos. Ele está em profundo sofrimento. Ele está passando por um momento dificílimo na sua vida. O seu amigo diz que ele fez alguma coisa de errado e ele se defende dizendo: não foi por algo que eu fiz de errado, eu sou inocente.
Nós agora, depois de fazer essa análise do texto, dos capítulos 3 ao capítulo de número 7, vamos ver algumas conclusões acerca do sofrimento na vida do ser humano. O que nós identificamos, em primeiro lugar, aqui nessa fala do amigo de Jó, é que existia um pensamento, irmão Luiz, de que o sofrimento, ele é resultado da moralidade. Ou seja, se eu sou bom, eu não vou sofrer. Mas, se eu for mal, aí sim eu vou sofrer. É um pensamento que não está restrito àquela época de Jó. Nós, muitas vezes, nos pegamos pensando isso. A gente, às vezes, lê alguns versículos da Bíblia com esse pensamento. Por exemplo, posso citar para você: nunca vi o justo mendigar o pão. Então, está meio que também presente em nossas vidas essa ideia de que se você é um servo de Deus, se você vem ao culto, se você dá o seu dízimo, se você evangeliza, se você dá um bom testemunho, então você nunca vai sofrer. Você não vai passar por dificuldades. Não é possível que Deus permita que chegue alguma aflição à sua porta. Nós, quando pensamos assim, conectamos o sofrimento à moralidade. Então você precisa ser bom. E se você for bom, se você for um bom filho, você não vai sofrer nada. Mas se você for um mau filho, se você fizer alguma coisa de errado, aí sim o sofrimento virá sobre a sua vida. Aqui na história de Jó, nós temos a certeza de que essa não é uma verdade para as nossas vidas, porque no início do livro nós temos a informação de que Jó, ele era íntegro e correto, ele temia a Deus e ele mantinha-se afastado do mal. O próprio Deus deu testemunho acerca da vida de Jó. Quando Deus falou com o diabo, é estranho, né, essa parte da Bíblia, mas quando Deus falou com o diabo e disse: você está vendo meu servo Jó? E usou as mesmas palavras. Deus disse: ele é íntegro, ele é correto, ele teme a Deus e ele se mantém afastado do mal. Então nós já podemos aprender através do livro de Jó que o sofrimento, ele não está ligado à nossa moralidade. E eu aproveito para dizer a você que outro elemento da nossa espiritualidade não está ligado à moralidade, que é a salvação. Às vezes nós entendemos que para ser salvos precisamos ser bons. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer assim: eu ainda não aceitei a Jesus porque eu ainda preciso deixar alguns pecados, deixar alguns hábitos, eu ainda não consigo abandonar aquele meu jeito, aquele pecadinho que eu gosto tanto. E eu poderia citar algumas coisas aqui, vou citar uma que me veio à cabeça. Pastor, eu ainda gosto de uma cervejinha, aí eu não posso entrar para a igreja não, porque eu ainda gosto de tomar, é só em casa, mas é um pecado. E isso revela que nós estamos pensando que o que nos leva ao céu é que nós sejamos bons. Nós já aprendemos que a nossa salvação não tem a ver com a nossa moralidade. A nossa salvação tem a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Bom, mas se o sofrimento não
é ligado à moralidade. Por que então nós sofremos? E aí nós vamos aprender que o sofrimento ele tem várias causas, infelizmente. No caso de Jó, não era porque ele tinha pecado, porque ele tinha feito alguma coisa ruim. Se bem que eu preciso dizer a você que toda desobediência gera um sofrimento. Toda desobediência gera um sofrimento. E eu posso te ajudar a pensar sobre isso. Quando eu e você éramos criança, e nessa época a gente ainda apanhava, né, Geones? Você lembra dessa época que a gente era menino e que a gente errava e o pai e a mãe, não tinha conversa? Olha, o sofrimento. Se você errou, aquilo vai gerar um sofrimento para você. Toda desobediência diante de Deus gera um sofrimento. Mas nem todo sofrimento é resultado de uma desobediência. Eu queria propor a você uma resposta. Talvez você tenha se perguntado assim: por que será que Deus permitiu que o diabo colocasse a mão na vida de Jó? Por que será que Deus deu autorização a Satanás para que o sofrimento chegasse na vida de Jó? Talvez Jó precisasse aprender exatamente essa lição, que ele mesmo sem ter feito nada de errado, o sofrimento pode chegar à sua casa. Bom, as outras causas que existem em nossas vidas, que causam sofrimento para nós, são tragédias, injustiças, maldades, algo que é externo e que não tem explicação. Quando nós passamos por situações assim, nós paramos e nos perguntamos. E aí, irmão Luiz, eu estou me lembrando do testemunho da Samara agora que o Senhor me contou. Talvez em algum momento ou outro, o Senhor e a sua esposa tenham se perguntado assim: Deus, o que nós fizemos, Senhor, para que a nossa filhinha que nós amamos tanto tivesse nascido com dificuldades na saúde? Talvez a gente se pergunte, eu vou dizer com certeza, toda a vida que nós passamos por esse sofrimento. E não vem a resposta, não é, irmão Luiz? Não vem uma lógica, não tem uma razão, a probabilidade não explica, não tem sentido, não dá para colocar a culpa no gene, não dá para colocar a culpa na ciência, você não consegue uma resposta, simplesmente nós estamos vivendo num mundo caído, um mundo que foi estragado, a melhor palavra que eu encontrei, pelo pecado, um mundo perfeito que Deus criou, mas que está perdido, está em caos por causa do pecado. E esse mundo em caos é que traz essas dificuldades, como as tragédias, as injustiças e as maldades. A grande pergunta para a gente encerrar nossa reflexão é: então o que eu faço quando eu estou passando por esses sofrimentos? Bom, nós vamos continuar na quarta-feira pensando e refletindo sobre isso. Mas hoje eu queria propor a você a seguinte lição para a sua vida. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de momentos difíceis que estamos passando, já passamos ou iremos passar, nunca abra mão da companhia de Deus, nunca abra mão de andar com Deus. Se é algo que nós podemos aprender com Jó, e isso eu aprendi com a minha esposa, enquanto estávamos lendo a Bíblia e meditando sobre essa história, ela disse assim: Diogo, o interessante é que Jó, ele está sempre
falando a Deus, clamando a Deus, brigando até com Deus, chateado com Deus, mas Jó nunca pensou em abandonar a Deus. Jó nunca pensou em desistir de Deus. Jó nunca desacreditou do amor e do cuidado de Deus. Ele vai várias vezes no livro dizer: Deus, está doendo. Deus, eu não queria estar passando por isso, mas ele está ao lado de Deus. Existe um filme chamado A Cabana, que conta a história de um pai que perdeu a sua filhinha, muito novinha, assassinada brutalmente por um assassino, por alguém que fez essa maldade com a sua filha. E no meio de todo o seu sofrimento, lá nessa história fictícia, lá nesse livro, há uma frase de Deus para esse homem dizendo assim: quando o que você vê é apenas o seu sofrimento, você não consegue me enxergar. Eu sei, queridos, que não é fácil passar por situações difíceis, situações de estresse, situações de terror por dentro, por fora, mas eu queria que nessa noite você guardasse no seu coração essa reflexão. Quando nós temos um relacionamento com Deus e nós passamos por sofrimento, nós até brigamos com Deus, mas nós não fugimos de Deus, nós não desistimos de Deus, nós continuamos com Ele. E talvez a gente consiga dizer como o salmista Davi, no Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, simplesmente porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu queria encerrar essa reflexão dessa noite dizendo a você que Deus está aí do seu lado, Deus está na sua companhia, Deus nunca te abandonará, Deus nunca tirará os olhos de ti, Deus nunca deixará você passar por nenhuma situação sem a companhia dEle. Irmão Luiz, tudo que o senhor viveu com a irmã Josélia e com a sua filhinha, tudo que vocês passaram, Deus estava ali ao lado de vocês. Deus estava, nem que fosse para chorar junto com vocês, Deus estava lá. E Deus estará contigo onde você estiver. Não entendemos por que Deus não elimina esse sofrimento totalmente, mas nós podemos crer que chegará o dia, e essa é a nossa esperança, que não haverá lágrimas em nossos olhos, não haverá choro, não haverá pranto, porque a ideia inicial de Deus se cumpriu e todo o sofrimento acabou. Podemos orar ao Senhor e agradecer a Ele por essa maravilhosa verdade que aquece o nosso coração e alegra a nossa mente. Então vamos orar. Eu queria que você me acompanhasse nessa oração.